Salve, salve, amigos da microbiologia. Aqui quem fala é o Lucas do canal Microbiologia Clínica Brasil e hoje vamos falar uma descoberta que os cientistas fizeram em relação a uma nova classe de antibióticos que são capazes de combater bactérias multiresistentes. Então, uma grande descoberta, né, do mundo científico para tentar combater essas bactérias que são multiresistentes. Então, hoje vamos falar um pouco dessa descoberta, mas antes quero pedir a vocês para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, tá bom, pessoal? Para ajudar o nosso canal a fortalecer cada vez mais. E também vou pedir para vocês seguirem a gente lá no Instagram, tá bom? Então, tá aqui o nosso perfil. Quem ainda não nos segue, vai lá no Instagram, siga o nosso perfil para acompanhar tudo sobre microbiologia, tá bom, pessoal? Então, hoje vamos falar sobre essa magnífica descoberta, né, pessoal? Descoberta aí por cientistas de Harvard, ali na farmacêutica Roche, na Suíça. Então, eles anunciaram que descobriram uma nova classe de antibióticos que são capazes de combater com eficiência bactérias multiresistentes, tá, pessoal? Então, é uma molécula ali capaz de interferir na produção de LPS, já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, e faz com que a bactéria perca ali toda a sua proteção na membrana. Então, deixando a bactéria vulnerável, no caso que a gente vai falar aqui é sobre as Acinetobacter baumannii e, consequentemente, acontece a morte celular bacteriana. Então, pessoal, aqui na PubMed, né, é lógico que esse artigo foi publicado ali na revista Nature. Foi publicado esse artigo 3 de janeiro, né? Então, ontem esse artigo foi publicado completamente aí na comunidade científica. Então, só para a gente ter uma introdução aqui, né, sobre o resumo desse artigo. Então, aqui, né, o Acinetobacter, pessoal, ele é uma bactéria aí de extrema importância médica, pois tem vários mecanismos de resistência que confere aí uma alta mortalidade no ambiente nosocomial, tá, pessoal? Então, uma bactéria que está no ranking top 1 de prioridade máxima da Organização Mundial da Saúde. Então, cientistas do mundo inteiro se mobilizam para tentar encontrar novas drogas para o tratamento por infecções dessas bactérias, tá, pessoal? Então, aqui como o próprio artigo está dizendo, Acinetobacter baumannii, resistente aos carbapenêmicos, com a sigla CRAB ou CRAB, né, como quem queira falar, que significa Acinetobacter baumannii resistente aos carbapenêmicos, tá, pessoal? Então, é uma bactéria de grande importância clínica e nenhuma nova classe de antimicrobianos com atividade contra o Acinetobacter foi descoberto durante 50 anos. Então, essa nova molécula, pessoal, após 50 anos de batalha contra as bactérias, foi descoberta essa nova arma, né, que aqui hoje vamos falar. Então, esse novo antimicrobiano é uma molécula peptídica macrocíclica que tem uma potente atividade antibacteriana contra as Acinetobacter baumannii resistente aos carbapenêmicos. E o mecanismo de ação, pessoal, dessa molécula, ela se dá pelo fato que ela envolve o bloqueio de transporte do lipopolissacarídeo bacteriano, que é o LPS, né? Pois o LPS, depois a gente vai comentar, ele é formado ali na parte interna da membrana e aí você tem ali uma molécula transportadora desse LPS. Então, o antimicrobiano ele vai atuar exatamente na molécula responsável por transportar o LPS até a membrana externa, tá, pessoal? Então, pessoal, falando um pouco aqui do LPS, né, que é exatamente dos mecanismos de resistência natural das bactérias, né, gram-negativas. O LPS, então, ele é
constituído de um lipídio complexo, conhecido como lipídio A, ao qual está ligado um polissacarídeo chamado antígeno O ou antígeno somático. Então, os açúcares que formam a cadeia lateral deste polissacarídeo varia de espécie para espécie e são responsáveis pelas características antigênicas das bactérias gram-negativas, tá, pessoal? Então, aqui ilustrando como seria esquematizado, né, a membrana da bactéria, né, das bactérias gram-negativas. Então aqui nós temos o periplasma, que é a parte interna que divide ali a membrana externa da membrana citoplasmática da bactéria. Então no periplasma, né, tem aquela camada delgada de peptídeo glicano e na parte mais externa temos aqui os componentes da membrana celular da bactéria, onde temos porinas, né? Temos lipoproteínas e aqui temos o LPS. Então, o que acontece? Para esse LPS chegar aqui aonde está, é a necessidade de ter um transportador que passe da membrana citoplasmática, que é a camada mais interna da bactéria, da membrana bacteriana, né? Da membrana celular. Então, o LPS ele é formado aqui nessa parte mais interna, né, da membrana. Vem um transportador que pega essa estrutura, né, o LPS, e leva até a membrana externa da bactéria. Tá bom, pessoal? Então, o que ocorre? No caso, aqui nós temos essa molécula que foi descoberta, que nós vamos comentar, que vai exatamente impedir que este transportador de LPS carregue o LPS até aqui na membrana externa. Acontecendo isso, a bactéria ela vai perder uma película que nós chamamos vulgarmente, né, que protege a estrutura celular bacteriana, fazendo com que ela fique vulnerável a outros antibióticos, tá, pessoal? Então essa molécula que nós vamos falar e comentar muito sobre ela nesse vídeo faz exatamente isso. É formado o LPS aqui na parte mais interna, vem um transportador, carrega o LPS até a membrana externa, então esse novo composto antimicrobiano impede esse transporte, fazendo com que a bactéria perca a proteção do LPS, tá, pessoal? Então vamos falar sobre essa molécula descoberta, né? Qual é este composto antimicrobiano? É a zosurabalpina ou zosurabalpin, tá, pessoal? Então, pessoal, o que é esse composto nessa molécula que é a zosurabalpin? A zosurabalpin é um peptídeo macrocíclico que são propostos para direcionar a maquinária de transporte do lipopolissacarídeo, o LPS, e fazendo com que impeça ali que o LPS seja colocado no seu devido lugar conforme a maquinária bacteriana. Tá, pessoal? Então, este peptídeo macrocíclico, ele tem atividade potente e seletiva contra as cepas de Acinetobacter baumannii, incluindo aquelas que são resistentes aos carbapenêmicos. Então, o que acontece? Então, como foi explicado no início do vídeo, esta molécula ela atua exatamente neste transporte, que é o LPTB2FG. É um complexo estrutural de moléculas que transportam o LPS até a membrana externa da bactéria. Então, esses cientistas eles utilizaram, além de cepas de Acinetobacter baumannii, eles também utilizaram cepas de Acinetobacter bailey, que tem uma similaridade de cerca de 85% às espécies de Acinetobacter baumannii. Então, neste estudo, os cientistas utilizaram essas cepas para tentar ali estudar acerca do que esse composto macrocíclico faz diante a essas estruturas de transporte de LPS. Então, como foi dito, o medicamento ele se liga ao LPS dentro
deste transportador. Então ele atua exatamente no transportador de LPS. Tá, pessoal? O que ocorreu neste estudo, né, que eles observaram que esses peptídeos macrocíclicos, eles bloqueiam o transporte de LPS, ligando-se ao complexo da membrana interna. Então, o esquema estrutural de transporte de LPS, ele é composto por 7 proteínas. Então, esse peptídeo macrocíclico, ele atua bloqueando o transporte de LPS para a região externa da membrana, tá, pessoal? Então, neste estudo, eles observaram que essas estruturas, né, de peptídeo macrocíclico, eles impedem o crescimento de cepas de Acinetobacter. E eles observaram que este composto, ele atua nessas estruturas de transporte, conhecida como LPTB2FG, tá, pessoal? Então, ele se liga no LPS atuando no transportador, fazendo com que a bactéria perca sua proteção, consequentemente havendo morte celular. Então, pessoal, falando aqui sobre como que foi, né, que os cientistas descobriram esse novo composto, né? Eles utilizaram, pessoal, é bem interessante isso aqui, eles utilizaram inteligência artificial. Então, eles analisaram um banco de dados com 45 mil moléculas, usando diferentes ferramentas, que inclui a inteligência artificial. Então, estamos vendo aí, né, que a tecnologia e a inteligência artificial pode nos auxiliar e muito, né, nas descobertas de novos antibióticos, né, pessoal? Então é muito importante utilizarmos esse tipo de ferramenta para nosso favor, né? Porque temos aí, né, um grande avanço nesse quesito para combatermos os micro-organismos multiresistentes. Só reforçando aqui, né, como foi já dito aqui no vídeo, a medicação ela destrói a barreira protetora da superbactéria, que impede a via de transporte do LPS da membrana interna para a membrana externa. Então, isso acontece quando a medicação ela se conecta a um complexo de proteínas, como vimos no artigo original, que são 7 proteínas de membrana bacteriana, e um deles é o LPTB2FGC. Então, nessas circunstâncias, as moléculas acabam se acumulando na camada interna, onde se tornam nocivas e provocam a morte do patógeno, tá, pessoal? Então, como a gente sempre fala, né, no vídeo que fizemos na semana retrasada, onde falamos sobre o documento que a OMS publicou em relação ao combate de bactérias multiresistentes, o risco das superbactérias, né, pessoal? Então, a resistência a antimicrobianas é conhecida como uma pandemia silenciosa, já que o problema é relacionado com a morte anual de aproximadamente 5 milhões de pessoas, segundo a OMS, e que na maioria das vezes, né, pessoal, essas superbactérias são contraídas em ambiente hospitalar, como nas UTIs. Então, os pacientes estão bastante debilitados e aí se tornam suscetíveis, né, a contrair este tipo de micro-organismo. Então, pessoal, é muito importante, só salientando aqui, a descoberta desses novos antimicrobianos. Então, esse artigo, este estudo é um marco, né, pessoal, para a nossa ciência, pois aqui pode ser que seja um novo ponto de partida, uma nova era dos antibióticos, pois essa era que a gente vive, né, desde a descoberta da penicilina, já é uma era que está praticamente vencida pelas superbactérias, pois temos aí diversos mecanismos de resistência que são produzidos e criados pelos micro-organismos, né? Pois eles se adaptam aos antimicrobianos e conseguem criar vários mecanismos novos de resistência. Então é muito importante nós avançarmos nos estudos e quem sabe, né, conseguimos entrar numa nova era de antimicrobianos e descobrir diversas novas classes para tentarmos
termos um novo arsenal de antimicrobianos para tentar combater estes micro-organismos. Então, este estudo é com muita empolgação que eu falo aqui, que é um marco para a ciência da humanidade, né, pessoal? Então, a gente precisa estar sempre estudando cada vez mais, os pesquisadores estarem tentando descobrir novas ferramentas para pesquisar. Tanto é que a inteligência artificial auxiliou na descoberta dessa nova molécula, né, que é a zossurabalpina. Então é muito importante tentarmos utilizar vários tipos de ferramentas para descobrir esses novos antimicrobianos. Então é um marco para a ciência. Este artigo é um marco que estamos vivenciando, né, pessoal? Quem sabe uma nova era dos antibióticos, tá, pessoal? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, só para mostrar para vocês os autores, os heróis, né, dessa descoberta, os responsáveis, né, por essa descoberta. E esse artigo ele está lá na revista Nature, tá, pessoal? Quem tiver disponibilidade de ler esse artigo, leiam, pois é muito interessante o estudo que eles fizeram na descoberta dessa molécula, né, dessa nova molécula, e que vamos torcer para que novas classes sejam descobertas, né, pessoal? Eu repito e digo sempre, é uma batalha árdua que enfrentamos no dia a dia contra esses micro-organismos multiresistentes, tá, pessoal? Então não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e também nos sigam lá no Instagram, tá, pessoal? Não se esqueçam, quem ainda não nos segue, nos acompanhem lá também, tá, pessoal? Um forte abraço a vocês, até o próximo vídeo